Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Talks, o videocast by Metadados que todo RH precisa escutar. Eu sou Renata Zanata, produtora de conteúdo e host desse bate-papo sincero sobre recursos humanos. E hoje é o nosso quarto episódio sobre perrengues. É isso aí, simples assim, porque se a gente já tem na vida, o que dirá no RH? Flávia Noal, produtora de conteúdo também, está aqui para mediar esse nosso bate-papo, porque ela também tem umas historinhas boas aí para contar. Tudo bem, Flávia? Oi, Renata. Olá a todos os convidados que estão aqui conosco hoje, as convidadas, né, no caso. E assim, Renata, eu não sou uma pessoa que sofreu perrengue do RH, mas eu já levei perrengue pro RH, né? Então, vamos comentar aí ao longo do episódio algumas coisas que a gente já viveu, pedido de férias em cima da hora, aquela coisa bem básica, assim, o pessoal adora. Caroline Lorenzi, desenvolvedora de produtos na Metadados, também está aqui hoje para reforçar que vida de RH não é fácil. Tudo bem, Carol? Oi, tudo bem? Olá a todos. Um prazer estar aqui. E Letícia D'Ambros, analista de sucesso do cliente na Metadados, também está aqui hoje porque também ela tem umas histórias boas para nos contar, para compartilhar. Tudo bem, Letícia? Oi, tudo bem, meninas? Prazer estar aqui. Vamos contar umas histórias boas hoje. E é isso aí, essa é a nossa mesa hoje. Vai dar boa, porque vocês viram que todo mundo tem história boa para contar. Mas, antes da gente compartilhar os nossos perrengues, a gente vai escutar os perrengues alheios, que é muito mais divertido, né? É muito melhor, porque nós conversamos com alguns profissionais de RH que têm umas histórias inusitadas aí para nos contar. Vamos começar com elas. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Andressa, analista de RH aqui da Metadados. E sempre tem história com perrengue, né? RH sempre passa alguns perrengues aí. E hoje eu vim contar para vocês uma história que aconteceu numa festa de final de ano aqui da empresa. A gente tinha contratado um serviço, né? Contratamos uma casa de eventos. E no cardápio tinha frango com mostarda, né? Aí, ok, achamos legal, aprovamos o cardápio. Na hora da festa, a gente pensou que ia ir numas cumbuquinhas os frangos, né? Com talher, garfinho, algo para pegar o frango. O que aconteceu? Chegou na hora da festa, eles simplesmente colocaram quadradinhos de frango num copo e a mostarda por cima. Veio o talher? Não veio o talher. Então, o pessoal tinha que pegar o frango de dentro de um copo, e era aqueles copinhos compridos ainda de festa, né? Sem talher, sem um palitinho, sem nada. Então, a cena que a gente viu foi o pessoal tentando tomar literalmente o frango, virando o copo assim, tentando pegar o frango de dentro do copo sem nenhum auxílio de talher. Então foi muito engraçado, a gente não sabia onde se enfiar, porque a ideia não era essa, né? A gente recebeu o cardápio e a gente imaginou que seria dentro de prato ou cumbuquinho, enfim, e o pessoal tava tentando tomar o frango de dentro do copo. Ai, gente, é difícil. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Fonseca, atuei por mais de 14 anos na área de recursos humanos, mais voltado para departamento pessoal, pagadoria mesmo. E dentre os muitos perrengues de RH para compartilhar com vocês, tem um que um cliente uma vez pediu para fazer o cálculo rescisório de uma colaboradora que tinha mais de 20 anos de casa. Essa colaboradora estava indo para fora do país, tinha pressa, então ela pediu o cálculo para ontem, né? E ao efetuar o cálculo, eu não me atentei que essa colaboradora com mais de 20 anos de casa, quem escutar isso sabe do que eu estou falando, tinha muitas contas vinculadas do FGTS, né, onde você tem que pegar todas as contas e fazer o cálculo total sobre essas contas, né, cálculo geral sobre essas contas. E eu acabei vinculando apenas 2 ou 3 contas, ali não me recordo, e deu um valor muito abaixo do que deveria estar. E eu acabei não associando também o valor com o tempo de casa da colaboradora, que é normal para quem trabalha em RH. Mandei a multa para a cliente pagar, e mais ou menos meia hora depois eu me atentei a essa questão, liguei para a cliente, expliquei o motivo e falei que ia mandar um complemento. A cliente ficou muito brava, né, soltou fumaça, mas ela entendeu que era uma obrigação dela e ela teria que pagar de uma forma ou de outra, né? Ela pagou apenas uma parte, ela teria que pagar a outra parte do complemento.
tirei de lição que pedi para todos os extratos, para todos os clientes, para que isso não pudesse mais acontecer. Certo? Obrigado aí, gente. Diego, iludiu a dona da empresa que ia pagar menos, mas não. É um perrengue bem específico esse do Diego, né? Já o da Andressa, acho que, com exceção da Flávia, acho que todo mundo aqui presenciou esse perrengue, né? Sim. Eu tava com uma fome aquele dia. E daí me veio um frango num copo e eu disse, beleza, eu não quero, não. Rejeitou pra mim, assim. Você sabe que eu... nesse dia também eu tava... O pessoal começou a pegar, eu olhei e disse, tá, mas como é que eu vou comer isso aí? Daí eu também disse, não, obrigada. Eu fiquei só bebendo. Né? Eu tava com bastante fome, acabei pegando e tomei o frango. Tomou o frango. Era a fome falando mais alto. Não, aquele dia eu dei sorte, porque começou a vir assim, e eu disse, tá aí, né? Como é que a gente faz pra comer isso aí? Daí eu disse, não, obrigada. Eu nem gosto tanto assim de frango, né? Eu disse, então tá tudo bem. Mas essa história eu já ouvi mais de uma vez. É, assim, perrengue metafórico total da Metadados. O que eu quero saber mesmo é, tava bom o frango? Tava bom. Tava gostoso, ao menos? Uma maneira de comer que tava difícil, mas tava bom. Ou era fome, né? Eu não sei dizer se tava bom, porque eu não comi. Mas isso aí é coisa de quem organiza festa de fim de ano, né? Festa de fim de ano sempre tem uma história pra contar, sabe? Mas essa do Diego eu já passei muito. Eu trabalhei em escritório de contabilidade durante 11 anos da minha vida. Porque hoje eu trabalho na área de desenvolvimento, mas eu trabalhei quase 16 anos na área de RH também. Por isso que tu tá aqui, Carol. Porque a gente tem história pra contar. Então, eu trabalhei muitos anos em RH. E durante 10 ou 11 anos desse período, eu trabalhei atuando em escritório de contabilidade. Então, eu tava com cliente. Quem trabalhou em escritório de contabilidade sabe que, assim, tu tem um monte de cliente demandando tudo ao mesmo tempo. Então, tu não tem uma rescisão, 2 rescisões, né? Eu tinha, assim, 5.000 folhas de pagamento por mês de 300 clientes, sabe? É muita gente e é muita empresa, cada uma particularidade, 50 sindicatos, é o caos, né? Daí isso dá um pouco de inteligência emocional. Eu sempre falo, já passei por tanta coisa, isso aí não é nada. E em escritório de contabilidade, quando o cliente chega e diz assim, eu preciso de uma rescisão, tu sai catando. O que acontecia quando a gente transferia um contrato entre 2 empresas? A gente fazia lá eu não lembro o nome do documento, mas era tipo uma RDT, era uma retificação de dados e tal, na Caixa para unificar essas contas. Só que a Caixa nem sempre fazia essa unificação, então na nossa cabeça estava unificado. Aí eu resolvi fazendo, depois de passar por vários casos como o do Diego, assim, do tipo, tá, mas esse valor tá estranho, porque essa pessoa tá há 20 anos e tem R$1.000 de fundo de garantia, sabe? Aí comecei a pedir outros extratos, né, complementares, aí bater valores, mas eu passei por muito, assim, e eu fiz muito disso que o Diego fez. Eu fiz muita coisa errada no RH, graças a Deus tudo prescreveu já, né, não tem mais. Cada ano que passou que eu saí do RH, eu digo, ai Deus, 1 ano a menos, né, pra eu me preocupar o que eu fiz de errado no passado. Pois é, assim, pensando, né, no departamento pessoal que envolve aí fechamento de folha, cálculo de férias, ponto. Esses perrengues, eles são pontuais ou é todo dia mesmo, esse corre-corre, esse desespero aí? Ai, é o desespero, né? É todo dia. Eu, então, antes de vir para essa área de sucesso do cliente, eu trabalhava em folha lá na Metadados, então processava a folha dos colegas, né? E eu me lembrei, né, foi em fevereiro de uns anos atrás. E aí, fevereiro é mais curto, né? Então, o RH corre um pouco mais, né, Carol? E aí, naquele mês, né, eu me agilizei, fechei tudo. E aí, eu lembro que, tipo, no sábado era ou 28 ou 29, não me recordo, né? Eu digo, eu acho que amanhã não vai acontecer nada, né? Na sexta, fechei tudo, folha bonitinho, fiz impostos e tal. Não é que no sábado, uma mãezinha ganha nenê. Carol... Sério, eu fiquei todo o final de semana pensando, segunda eu vou ter que reabrir essa folha. Cancela todos os impostos, reabre folha, afasta, recalcula a folha, fecha tudo de novo. Aquele final de semana foi longo, porque eu pensei, segunda, a folha me espera, né? Então, na minha cabeça, o sábado ia passar ileso, que nada. Teve um bebê, né, que nasceu, então eu tive que reabrir a folha e fazer tudo. E eu lembro que era uma pessoa próxima, uma amiga, né? Daí eu mandei, olha, fulana, você me deu trabalho nesse nascimento. Ela era RH também ou não? Não, era uma colega do suporte, daí eu mandei pra ela, olha, segunda-feira, graças, né, ao Arthur, eu vou ter que abrir toda a folha. Mas, enfim, coisa que acontece, né? A gente passa. Carol. O problema não é nem...
tu fechou antes, né? O problema é quando tá tudo fechado, pago, e aí vem assim, um gerente diz, sabe aquela falta? Não era, ele me deu o atestado, tá aqui na minha mesa. Ou do tipo, eu esqueci de falar, mas eu dei um aumento pro fulano, então eu preciso refazer toda a folha dele, e a folha já tá fora do prazo. Porque eu tinha que ter pago, sei lá, 5 dias atrás, e ele agora que ele pegou a folha, não sei o que, ele viu que a folha não tava com aumento, foi cobrar o chefe. Daí tu tem que pegar, às vezes refaz FGTS complementar, INSS até, agora a gente ganhou um tempo, sabe? Mas eu já passei por muito disso. Folha fechada, bonitinha, redondinha, imposto conferido, sabe? Já no financeiro, arquivo bancário pronto. Esqueci de dar um aumento. Ou, não te falei, mas aquelas faltas ali é que, na verdade, o fulano tá de férias. Eu dei férias para ele, não te falei. E a pessoa tá 10 dias de férias, sabe? Eu acho que o terror é ter que reabrir a folha, Carol. O terror é ter que reabrir a folha. Fevereiro sempre há um problema, porque como a gente tem um mês mais curto, quando tem afastamento, retorno de férias, aí tu vai pagar o salário, daí 30 dias, é 29, é 28, é 31, sabe? É sempre uma confusão e é muito difícil, às vezes, de explicar, né? É muito difícil, às vezes, também explicar pro teu empregado lá como é que a gente calculou alguma coisa. Porque a hora extra, ele não calcula, mas a falta, ele faz o cálculo, né? Se a gente está descontando certo. E aí, quando tu diz, não, mas o que aparece no teu ponto é horas, mas a gente converte para decimal, e aí tu tem que explicar essa matemática toda, ou a matemática do repouso. Mas mês passado eu fiz menos hora extra e ganhei mais repouso. Aqui eu fiz mais hora extra e ganhei menos repouso. E tu tem que explicar essa lógica, aí o bicho pega, assim, aí é complicado. E o pessoal quer saber, né? Se tiver qualquer descontinho ali. Qualquer descontinho, sabe? Eu trabalhei muito tempo com uma operadora de plano de saúde, que ela é nacional. Então, o que acontece? Se a pessoa se consulta lá na Bahia, aquela fatura aqui do médico lá da Bahia vai para operadora lá da Bahia, que vem para operadora da região e que cobra da empresa. Então, tu não paga a diferença de consulta. O Leite sabe do que eu tô falando, né? Sim, isso era isso leva recorrente. 3 a 4 meses, às vezes, para chegar. Porque esse processo todo, porque tu não paga a diferença da consulta e tudo vem cobrado. E aí, tu ia cobrar esse serviço, a pessoa nem lembrava mais. Né? Eu trabalhei em transportadora, então eu tinha filho do funcionário no plano de saúde, a mãe levava para o plantão, o funcionário lá viajando e tal, nem sabia, daí vinha uma cobrança, sei lá, R$300, exame, diferença de consulta, remédio da farmácia, que tinha o convênio, tudo, sabe, de uma vez só. E aí tu tinha que sair catando a documentação. E aí o que eu comecei a fazer? Eu esperava fechar a folha, tudo que eu tinha lançado eu segurava antes de arquivar, né, a cobrança, e deixava um tempo, né, porque eu sabia que ia vir. Aqueles momentos assim de tensão, né? Bom, terminei, o que vem agora? Isso é sofrimento. Isso é difícil de administrar, sabe? Então, porque tu tem que administrar com as pessoas. Eu penso por mim, né? Tá, o meu salário eu sei quanto que é. O que é esse desconto? Por que eu tô recebendo a menos, sabe? É uma parte muito delicada, assim, né? Trabalhar no RH é muito delicado. E né? também porque as pessoas se programam para receber aquele valor, para usufruir daquele salário, né? Então, qualquer desconto pode mexer com o orçamento da família. Sim. Não, por isso é muito delicado, assim. Aí, quando chega a falta, não, mas eu não tive falta. Mas aqui teu ponto. Não, mas eu entreguei o atestado lá pro meu gerente. Aí o gerente fez o quê com o atestado? Né? Não posso falar o que eu queria, mas ele põe... Acho que pensamos o que ele faz com aquele atestado? Ele põe dentro da gaveta e esquece. A gente está falando aqui dos perrengues do departamento pessoal, né? Mas a gente sabe que existem também os de gestão de pessoas e que lidar com pessoas já é um perrenguinho, né? Nós humanos, E de gestão de pessoas, o que vocês mais encontram, assim, de perrengue? O que é mais recorrente? Eu tive um caso uma vez, então eu ajudava no recrutamento e seleção, né? Vamos esperar essa parte. E eu lembro que foi algo que me marcou também, que eu não esqueci mais, porque, então, né, eu tinha uma entrevista e aí a pessoa, né, o candidato, ele tinha nanismo, né? Então é algo já um pouco diferente, assim, às vezes no nosso dia a dia, né? E para mim foi até uma experiência assim de vida, porque naquele dia eu tive que ajudar, né, esse candidato a sentar na mesa para a gente fazer a entrevista, e ele ficava com os pezinhos assim que não encostava no chão. Então é algo também que traz até a gente entra em diversidade, então essa parte de gestão de pessoas nos traz diversas experiências, né? Então aquele dia também foi algo que lá se vão alguns anos e a gente não esquece mais.
Foi bem legal. Eu me lembro que eu tive que dar advertência para um funcionário que ele era amigo do meu pai. Então, assim, era amigo de 40, 50 anos do meu pai. E eu tinha que dar uma advertência para ele. Então, foi muito difícil, assim, porque é uma pessoa que me viu nascer, sabe? Trabalhava na empresa que eu trabalhava já há muitos anos, muitos anos mesmo, e eu tive que dar uma advertência para ele. Eu acho que foi uma das situações bem difíceis, assim, que eu passei, porque como é que eu ia tratar, sabe? E no fim ele me olhou e disse assim, eu só vou assinar porque é tu que tá me pedindo. Ele disse, porque se tu tá me dando, eu confio que isso tá certo, que eu errei mesmo, sabe? E aquilo me pesou bastante, sabe? Me pesou porque eu fico pensando assim, o quanto ele confiava que eu realmente estava fazendo certo pelo tempo que ele me conhecia, sabe? Eu acho que foi uma situação que me marcou, assim, fortemente, né? Eu trabalhei, como eu falei, em transportadora, então eu já tive problema de lidar com caso de alcoolismo, né? A gente pegar bastante, assim. Então, são situações que a gente tem que tratar com muito cuidado, sabe? Uhum. Às vezes até envolver família, né? São situações bem delicadas. Mas eu também tenho umas engraçadas. Eu até trouxe uma aqui anotada, que é essa maravilhosa. Conta. Essa, assim, eu fiquei sem saber muito bem como agir. Porque a gente tinha plano de saúde na empresa e o funcionário chega e diz assim, olha, eu quero colocar minha mulher no plano de saúde. Eu disse, beleza, me manda a documentação dela. Na época não se exigia a união estável para incluir no plano de saúde, né? Já faz uns 10 anos, mais ou menos. E aí, eu peguei a documentação, fiz o formulário, beleza, vou mandar pro plano de saúde. O plano de saúde me nega a inclusão. Aí nega por quê? Porque ele já tinha um dependente cônjuge. Aí eu liguei pro funcionário e eu disse, olha, eu acho que a tua ex-mulher ainda está no plano de saúde, eu só posso ter um cônjuge por vez. Não, Carol, tu não tá entendendo. Essa é a minha namorada. Que eu tô botando. A que tá no plano é minha esposa. A mãe dos meus 3 filhos, que estavam no plano. Então, ele tinha a esposa, os 3 filhos no plano de saúde. E ele disse, essa que eu tô tentando incluir é minha namorada. Aí eu disse, bom, eu não tenho nada a ver com a tua vida, né? Não, e era uma das minhas namoradas. Essa é uma das minhas namoradas. Essa era especial, né? Essa era uma plano de saúde. Tava ganhando plano de saúde. Esse cara era tudo isso? Não era. O pior é isso, né? O pior é isso, que eu disse, gente, não é uma só que tem coragem. É mais de um. Mas tudo bem, quem sou eu também, né? Na fila do pão. E aí eu disse, tá, é que assim, eu só posso incluir um cônjuge, né? E assim, a gente só pode incluir cônjuge ou filhos. Então eu não posso botar, assim, uma pessoa aleatória. Então, pra eu colocar ela, eu tenho que tirar a tua esposa. Eu posso fazer isso? E ele disse, não. Como é que eu vou deixar minha esposa sem plano de saúde? Quer que ela descubra minha namorada? Escolha uma só, em resumo. Eu disse, escolhe uma. Aí ele resolveu deixar a esposa e ele disse que ele ia dar um jeito Ele disse, o que eu vou dizer pra minha namorada agora que eu não vou poder botar ela no plano de saúde? Quer que eu resolva isso também, eu disse, olha, eu não sei, tá? Mas eu acho que... se ela sabe que tu é casado, ele tu vê, né? Não. Aí eu disse, tudo bem, não me interessa também. Pela fofoca eu queria saber, tá? A fofoca me interessava. Eu fiquei curiosa, eu também. Mas aí eu disse, ai meu Deus, tem coisa que quanto menos a gente sabe, é melhor pra gente, né? É assim, porque essa história não é minha, é de uma amiga minha que trabalhou comigo no RH, e ela teve uma situação que o funcionário faleceu em viagem pela empresa, e ela foi e comunicou a esposa de manhã. De tarde bate uma pessoa lá na empresa dizendo que era a esposa do cara e queria falar com ela. Ela foi até a portaria, olhou assim, a esposa não tá, voltou, ligou pro porteiro, ele, não, é uma moça assim, sentada. Ele chega lá, era amante do cara. E aí ela disse, oi. Ela disse, não, porque eu sou esposa. Ele, não. Ela disse, não, só um pouquinho. A esposa, até onde eu conheço, é a fulana, eu já falei com a fulana. E ela disse, não, mas eles estavam se separando e a esposa sou eu. No gerúndio, né? Se separando. Aquela coisa que dura pra sempre, a vida inteira. E ele tinha as 2 famílias. Aí ela disse, olha, assim, ó, oficialmente ele é casado com ela, seguro de vida vai pra ela, né? Rescisão a gente vai depositar em juízo. E assim, ó, eu não tenho o que fazer, a empresa vai arcar com os custos do velório, do enterro e tal, do translado do corpo, essa coisa toda. E aí, ela disse, não me procura mais, porque eu não, sabe? As histórias da Carol é só adultérios. E de família, 2 famílias, isso aí eu tenho um monte. Eu já tive que trocar motorista de rota, porque ele tinha uma amante no caminho e a mulher foi fazer barraco na empresa.
sabe? Não queria mais aí, que ele passasse Não por queria lá. mais que ele passasse por lá, daí a gente teve que Se mexer em separar roda. nem pensar, né? Vamos fazer ele trocar rota. Aí eu passei por umas assim, sabe? Vai muito do jogo de cintura, né? Do profissional pra conseguir driblar esse tipo de perrengue. E na opinião de vocês, é mais fácil esse tipo, assim, que envolve pessoas, adultérios e tal? Ou os do DP mesmo? Depende. É que do DP, se tiver multa envolvida, prazo envolvido, é muito mais difícil de administrar, né? Porque tu já tá fora do prazo, tu já sabe que vai ter multa, tu já sabe que tem juro para pagar de uma guia que tu não fez, sabe? Então, isso é complicado. Esses que eu contei são engraçados até, né? Porque na hora eu comecei a rir. Mas eu acho que depende do ponto que tu pega na pessoa, sabe? Às vezes tu pega situações muito complicadas. Eu tive um caso de um motorista que quase não conseguiu chegar pro casamento do filho dele, sabe? E isso é muito difícil de administrar, né? Acabou que a viagem dele deu problema, se estendeu. Eu tive um caso uma vez que o pessoal estava trancado na alfândega, não conseguia nem ir pro Brasil, nem pro Uruguai. E aí não tinha banheiro, não tinha restaurante, sabe? Então, assim, 2, 3 dias sem a pessoa tomar banho. Eu tive um outro caso que os caminhões ficaram presos na Cordilheira dos Andes, porque a empresa que eu fazia Mercosul inteiro, né? Fazia toda a América Latina. E aí ele fazia Cordilheira dos Andes, chegou num ponto da Cordilheira que não subia mais o caminhão, a gente não podia voltar, era carga de alimento, sabe? E aí eu não podia deixar as pessoas lá, e era final de ano, feriado que ia vir, Natal, Ano Novo, o que eu faço, sabe? Aí a gente foi, articula com outro, daí começa uma transportadora, que daí o motorista vai até Buenos Aires, aí dá uma carona até Buenos Aires, paga o hotel, e aí tu vai ajeitando, sabe? Então, essas são difíceis de administrar, sabe? Acho que quando envolve... É que o perrengue do RH é o perrengue de outra pessoa. Exatamente. Como é que fica a cabeça do RH, né? Como é que o RH sossega, dorme, né? Ele fica sempre pensando naquele problema. Não sei se é porque eu vivi mais, mas eu acho que os DP são mais cabeludo, assim, Carol e meninas, porque, que nem a Carol comentou, é dinheiro. Então, se a gente erra uma guia, se a gente erra um imposto, enfim, tudo isso custa, né? Dentro do RH, a pessoa que tá ali, ela tá numa posição muito complicada. Eu sempre falo assim, que ela é o recheio do sanduíche, né? Porque abaixo dela tem todos os funcionários, acima dela tem a empresa e ela tá ali se recebendo pressão de baixo e de cima, né? Então, ela tem que fazer o que é certo, por causa dos empregados, mas ela também tem uma empresa por trás. Então, assim, talvez eu tenha um problema para resolver com o funcionário que vai me atrasar uma guia, sabe? Aonde é que... como que eu resolvo isso? Porque alguém vai sair prejudicado, né? E como é que tu explica para um gestor que tu atrasou uma guia, que tu mandou uma rescisão fora do prazo, sabe? Porque é o teu trabalho que é questionado, né? E aí, o RH também é um empregado, todo mundo esquece disso, mas ele é empregado, ele precisa pagar conta, ele precisa receber, ele também pode ser demitido, sabe? Então, tem esse papel. E aí, quando a gente pega essas pessoas que são boas e que elas se põem nessa situação, aí tu lembra, assim, é uma pessoa por trás. Então, quem apertou esse botão é uma pessoa que tem conta, uma pessoa que, sei lá, tem os boletos na rua, né? Que não tá tão fácil conseguir emprego. Tu precisa de muito menos RHs dentro de uma empresa do que, às vezes, de outras áreas, né? Porque quantos RHs tu precisa para uma empresa de 300 empregados? Né? Quantos vendedores precisa? Precisa muito mais vendedor do que RH. Então, o mercado também tem essa restrição, né? Tem isso. Eu acho que isso é bem, bem complexo. Que nem eu falei, eu trabalhei muitos anos no escritório de contabilidade, eu trabalhava muito mais diretamente com as empresas, né? Porque eu tratava pouco com o empregado diretamente, né? Era muito mais indireta essa relação. Quando eu fui trabalhar em empresas, que eu comecei a ter esse contato... Porque eu tinha dentro dos escritórios, porque eu acabava fazendo RH do escritório também, né? Mas era uma quantidade muito menor de pessoas, os escritórios sempre são menores, né? O público é diferente. Aí, quando eu fui para uma empresa que eu peguei, assim, 5, 6 unidades, gente espalhada pelo Brasil inteiro, sabe? Foi um desafio, assim, né? Na minha carreira. Né? Aí, até uma coisa que era das boas, a gente eu comprava cestas de fim de ano, né? Para distribuir. Na época. Então, eu começava a comprar cestas lá em setembro, para distribuir em dezembro. Quantos empregados eu vou ter em dezembro?
é um mistério, né? Porque eu não sei. Então, a gente sempre tinha aquela margem de segurança, né? Então, chegava às sextas, eu distribuía e sempre acabava sobrando, né? 2, 3. E aí, o pessoal adorava, porque virava lanche da tarde, né? Aí, a gente abria panetone, né? Abria castanha. Só não abria as espumantes, né? E as espumantes a gente guardava pro brinde, assim, de fim de ano. Mas, assim, acabava que virava um lanchão da galera, né? Eu dizia, gente, sobrou sexta, sabe? Todo As pequenas alegrias do dia a dia também existem. Sim, né? Trabalhei numa empresa que era interior, assim, e tinha frutíferas, né? Árvores frutíferas. Aí tinha um pessoal que cuidava da horta, às vezes eu via um menino, ele vinha com a camiseta segurando assim, aí ele vinha só em direção à janela. Eu disse, pô, hoje eu ganho bergamota. Aí ele pegava e jogava pela janela, assim, as bergamotas, sabe? Eu disse, opa, hoje a gente come bergamota até cansar. Porque daí ele, né, era uma árvore que tinha lá e que não era comercializada, né, as bergamotas. Era uma árvore que eles tinham plantado e tava lá. Então, tem essas alegrias, assim. Quando eu trabalhava com motorista, eles iam da Argentina me trazer um doce de leite, iam do Nordeste, eu ganhava castanha em quilo. Mas daí já não é mais perrengue, daí é privilégio, né? Vamos fazer alguma coisa. Mudou a pauta. Agora é alimentícia a pauta. Alguma coisa tinha que valer também, Não, sabe? eu tô deixando a Carol falar, porque eu sei que ela tem muita história. Muito. Pode continuar, vai lá. Não, mas, enfim, né? Tem esse lado bom também, né? E tu recebe isso, assim, né, eles me chamam de Dona Carol, às vezes, né, eu dizia assim, não, Carol. Me sinto com 80 anos, mas tudo bem, Dona Carol, eu trouxe pra senhora, né, que eu sei que a senhora gosta de castanha, muito obrigada, a família agradece, entendeu? Tava, sei lá, R$100 o quilo da castanha e tu tá me trazendo 1 quilo de graça? Barbada. Barbada, né? Aí, isso era bom, assim. Tu Não, sabe que eu lembrei um caso agora, quando eu trabalhava, porque essa vida de indústria a gente passou também, né, Carol? Agora a gente tá privilegiada, né? E eu lembro que daí a empresa que eu trabalhava tava passando por um perrengue, assim, financeiro, né? E aí a gente cancelou o plano de saúde, né? Um dos primeiros que vão, né, Carol? Se não tá em convenção, não tá em lugar nenhum, é o primeiro. Vai, plano de saúde. Um dos. E aí o nosso público era bastante feminino, assim, na fábrica, né? E aí eu lembro que a mulherada fez um motim e falou assim que ia pegar a Letícia final do dia do expediente, né? Pensei, bom, então, me arranjei mais essa. Então as pessoas têm essa dificuldade, às vezes, de entender que o RH, Letícia... Não é a Letícia que está cancelando o plano de saúde, mas, na verdade, ela está, né, mandada por alguém, enfim, cumprindo ordens. Então, eu lembro que, né, a gente... Eu também está sendo cancelado. Eu também ia ficar sem. Né? Então, eu lembro que eu tive esse perrengue, conversei com o dono, a gente teve que sentar com essa mulherada que estava... Contratar guarda-costas. Tava no veneno, né? Não, eu disse mais essa, né, Carol? Então, o RH, às vezes as pessoas pensam que é apertar um botão, mas negativo. Tem bastante. Eu acho que todo RH tem uma história de ameaça, assim, né? Eu tive também uma que eu fiz boletim de ocorrência. Também que foi numa rescisão. Eu fui fazer uma rescisão, a pessoa não aceitou muito bem no sindicato, arrancou a documentação da minha mão, me ameaçou e tal. Saí direto pra polícia fazer boletim de ocorrência. Depois até teve audiência, eu não fui. Eu disse, Deus o livre. Da pessoa, olha a minha cara, né? De quem, tipo, sabe se defender, eu ia apanhar certo, né? Eu apanho, eu tenho cara de quem apanha. Eu não consigo nem correr, sabe? Sem cair, eu disse, não vou nem poder fugir. O pessoal às vezes acha que é o RH que está inventando moda, mas a gente também está cumprindo ordens, né? Eu disse, sim, eu não te demiti, né? Eu só tô vindo aqui fazer a tua rescisão. A decisão de te demitir não é minha, sabe? Ah, mas tem um monte de desconto. Eu disse, mas é que tu teve um monte de desconto, sabe? Então, assim, tu acha que simplesmente foi demitido o perdão tácito de tudo que tu deve, sabe? De adiantamento, de 10º que tu pediu antecipado, de plano de saúde, de farmácia. A gente levanta tudo e vai descontar, porque a gente também tem esse papel, né? De fazer o que é certo, mas a gente passa por essas, assim. Tem que equilibrar aí, né, o funcionário, o colaborador e o dono da empresa. Mas tem um outro ator que eu acho aqui muito relevante para quem trabalha no DP, que é o governo, né? Ele gosta também, assim, de atrapalhar um pouquinho, mudar datas, criar regras bastante específicas. Às vezes é difícil de fazer tanto a empresa... E eu falo empresa, assim, parece uma entidade, né, muito... Mas a empresa, porque são várias pessoas envolvidas, né? Mas a empresa, as pessoas responsáveis entenderem que, às vezes, as regras que a gente põe são legislação, né? São obrigações legais que mudam. Tipo, agora, 2024, tem mudança de legislação da desoneração da folha. Então, assim, algumas empresas vão passar a pagar mais, outras vão passar a pagar menos, sabe? E isso é um impacto. E aí,
Então, tem esse lado que tem que entender, e também tem o lado do funcionário. Quando a gente diz assim, olha, tu tem que bater o ponto, tu não pode fazer menos que 1 hora de almoço, isso não é porque a gente não quer, né? É porque existe uma legislação por trás e que a gente precisa cumprir. Então, a gente precisa, né, meio que ser guardião dessa legislação ali enquanto RH. Hoje, eu falei, eu tô na área de desenvolvimento, a gente desenvolve produto, né? E a legislação me impacta diretamente, porque qualquer coisa que eu esteja fazendo de melhoria, entrou uma legislação nova, eu tenho que parar tudo para desenvolver, porque o nosso cliente, ele precisa atender. Então, hoje, né, essa mudança de carreira, na verdade, eu mudei sem mudar, né? Porque eu continuo atendendo cliente, quando tem problema, eu continuo trabalhando com legislação, sabe? Então, quando chega uma legislação, uma mudança em layout do social que mudou de 1.1 para 1.2, teve uma mudança enorme que as pessoas não estão se dando por conta e elas só apertam o botão, o sistema sai funcionando. Mas existe uma pessoa por trás que olhou toda aquela mudança de layout, implementou toda aquela mudança de layout e que estoura um monte de problema no cliente com essa mudança, e aí ele disse assim, mas eu tô com um problema aqui, até mês passado funcionava. Disse, mas é que tu não percebeu, mas a gente fez uma mudança grande, sabe? Então, a gente tem sim um governo que às vezes ajuda, às vezes atrapalha, mas que a gente precisa seguir, né? A gente não pode tirar da nossa cabeça. E às vezes a gente vê os clientes pedindo algumas coisas que tu diz assim, não dá, né? Meu filho, a legislação não diz isso, sabe? Então, eu também tenho que resguardar por trás pelo sistema, assim, né? Eu ia entrar nessa questão agora, Carol, porque hoje vocês trabalham em setores um pouco diferentes, né? A Carol com o produto, a Leti com o sucesso do cliente. Então, de repente, tenha outros perrengues, né, diferentes, mais específicos dos setores de vocês. Tem como abrir um pouquinho? Quer começar, Leti? Pelo jeito tem. Eu tenho, assim, todo dia. Hoje a gente falou, eu disse, né, será que dá pra parar de dar problema? Um dia, pelo menos, um dia de paz nessa minha vida, né? Porque eu digo, o pobre não tem um dia de paz, entendeu? O trabalhador brasileiro não tem um dia de paz. E, assim, pra mim é todo dia, tá? É todo dia, por quê? Quando eu tenho muitos clientes trabalhando dentro do produto, com muitas situações diferentes, as pessoas elas não sabem muito bem como funciona, né? Mas a gente implementa alguma coisa, a gente faz uma análise, diz o que o sistema tem que fazer, o programador vai lá e faz, volta, eu vou lá e testo. Né? Eu digo, não, o cálculo está fazendo, o sistema está fazendo, está atendendo. Só que daí tem um sindicato que tem uma regra que é assim, uma coisa muito específica e que é óbvio que eu não consigo pegar todas as situações. E aí estoura naquele cliente. Pegando esse gancho do sindicato, às vezes tem um cliente que tem uma particularidade, né, Carol? Aquela formiga. E aí ele nos procura e diz assim, mas por que o sistema não está pronto como eu preciso, né? Então, às vezes a gente tem essa dificuldade de explicar, né, que a particularidade dele, sim, é importante para ele, mas vai demorar um pouquinho. Prazo é quase assim, seu problema não é importante para nós. Isso. É muito específico o seu problema, me desculpa. Desculpa, né? E aí eu digo, não vai rolar, e daí é a Leti que administra o cliente. Nossa, lá. Cada um com seus problemas. Eu digo, não vai rolar. É uma pena. Avisa o cliente que é contigo essa parte. Aí esse problema já não é meu, esse problema já é da Leti. Cada um com o seu. Agora tu fala lá com o cliente. Porque às vezes eu tenho um problema que é fácil de né, aquela situação que a gente consegue, né, dar um jeito ali, resolver para ele, para aquele momento, e depois a gente vai trabalhar nela com mais calma, e tem casos que não, tem casos que inviabiliza a operação dele. E aí tudo aquilo que inviabiliza a operação, a gente vai ter que parar para resolver, não importa o que tem, né? Então, assim, como é que a gente prioriza aquilo que, para a operação de cliente, aquilo que é legislação, e daí o resto, né? E aí no resto tem tudo. Aí tem essa necessidade daquele sindicato. Então, assim, a operação para nós do cliente é muito importante, sabe? Então, quando parou a operação do cliente ou é alguma coisa que a gente não tem como contornar, né, sem mexer no produto, a gente vai priorizar aquilo que é a operação do cliente. Porque a gente não pode inviabilizar, né, uma rescisão dele, umas férias, o cálculo de folha, um imposto, um envio de social, ou, né, o que seja, assim.
E essa questão de produto, eles, né, a gente acaba tendo, né? Eu tava falando pra Carol, a gente não é programador, né? Então quem sabe faz, né? Quem sabe faz ao vivo. Mas às vezes, né, a pessoa diz, não, mas 60 horas pra fazer isso, não é só apertar um botão, aquela história de apertar o botão pra fechar a folha. Mas a gente não sabe todo o trabalho que dá por trás, né? A Carol tá mais nessa área. Então, o trabalho não é assim, só apertar um botão, né? É um trabalho, às vezes, que mexe uma estrutura, tem que ter cuidado, e 60 horas é análise, é desenvolvimento, é teste, né? E tem todo o resto do processo que eu não posso esculhambar, né? Então, assim, eu mexi para aquele cliente e esculhambei todo o resto. Daí, todo dia tem alguém com problema em coisas diferentes, sabe? Como tudo na vida, né? Como tudo na vida, todo mundo tem o seu problema. Exatamente, não pensem que o RH é o único setor que tem problema, né? Que tem perrengue, porque eu e a Flávia, a gente também passa por umas saias justas, né, Flávia? Na comunicação. É difícil. Tem aqui lembrando de uma situação que a gente viveu. Um dia a gente estava fazendo, eu, a Rê, e uma colega nossa que também trabalha com levar informação, né? A gente estava fazendo um webinar. E daí, no meio do webinar, começaram a chegar várias mensagens, assim. 2 pessoas se encontraram, 2 pessoas de cidades diferentes. Alguém mandou, oi, eu sou a Flávia de Farroupilha. Daí alguém viu lá, sei lá, no interior de Minas Gerais. Eu sou a fulaninha de não sei aonde. E, eu tenho família aí. Não sei o quê. E começaram a trocar informações, sabe? Eram cidades pequenas. Então, quando eu for na farmácia e eu encontrar essa pessoa, eu vou dizer que tu mandou um abraço. E, enfim... Foi, assim, uma situação envolvendo um pouco de comunicação, um pouco de RH. Porque a pessoa que estava apresentando, no caso, o webinar, imagina, lendo aquelas informações, porque ficava aberto ali o bate-papo, se desconcentrando, mas não conseguiu manter, né? Degringolou. A postura, mas não, eu me imaginei no lugar dela, assim... Lendo aquilo, mas te encontro e conheço a tua mãe, o que tá acontecendo? Tu acaba perdendo o foco, né? Eu e a Renata não estávamos nos aguentando na risada, né? Exatamente. Mas assim, o perrengue o meu maior perrengue quando eu comecei a trabalhar com RH, na verdade, né? É que eu não entendia nada de RH. Então, eu fui contratada e disse, que legal, vou escrever sobre RH. Daí, no primeiro dia, né, começaram a falar... Nossa, eu achei que a RH era aquela coisa, assim, simplesmente cuidar do pessoal da empresa e ponto final. E apertar o botão. Exatamente. Aí, quando começou aquela enxurrada de informação, eu fiquei, acho que eu vou ter que pesquisar a respeito, porque acham que jornalista, né, sabe tudo. Né? Porque eles aparentam, às vezes, né, saber tudo. Mas alguns gostam de dizer que sim, né? Alguns gostam de dizer que sim, mas a verdade é que a gente tem que pesquisar muito para entender dos assuntos, né? Então, foi assim com o RH, e até hoje eu sigo pesquisando, sinceramente. É muita coisa, né? Às vezes, quando... entra alguém, né, no marketing e falar comigo, eu disse, não quer gravar? Né? Talvez, né? Já falei pra vocês, quer gravar? Já. Quer gravar? Porque daí eu te explico, depois tu, né? Aí tu presta atenção no que eu tô falando, tu não precisa sair anotando, né? E aí depois tu consegue repassar com calma e tal, aí a gente tira todas as dúvidas. Aí eu sempre digo, quer gravar? Eu acho que é importante. Essa tua estratégia já me salvou várias vezes, Carol. Sim. Vamos gravar. Gravar é importante, sabe? Mas eu entendo, assim, porque quando eu comecei a trabalhar em RH, eu nunca vou esquecer, uma cliente ligou, foi um escritório, eu comecei a trabalhar numa empresa, no RH, mas eu não fazia folha de pagamento, né? Então, eu fiz estágio e tal, depois eu fui para o escritório, e aí eu comecei a fazer folha, e depois eu saí do escritório e fui trabalhar em empresas, como RH, daí meio que fazendo tudo, né? E aí a cliente ligou e disse assim, olha, de tarde eu vou buscar os olerites dos funcionários, tá? E eu disse, tá bom. Sem problema, 2 horas, tranquilo, suave. Eu desliguei o telefone ali pro meu colega, eu disse, o que é um olerite? Porque até então... Quem nunca... Essa é das antigas. Porque até então eu era estagiária, eu tinha sido estagiária. E aí todo mundo diz assim, folha, o recibo da folha e tal. Eu nunca tinha ouvido falar a expressão olerite, sabe? E aí eu vejo, hoje, né, é uma jornada, são muitos e muitos anos, né, na área, assim, e eu digo, cara, quando eu entrei, e quando as pessoas me pedem, eu sou bem detalhista nas minhas explicações, vocês sabem, né, que eu explico tudo nos mínimos, eu sou até um pouco chata, assim, né, que eu vou explicar tudo muito detalhado, porque eu penso, quando eu comecei, eu não sabia o que era um olerite. Então, alguém teve que me ensinar, eu tive que aprender, eu estudei muito, né, fiz muita coisa errada, né? E realmente, assim, um ano que prescreveu, graças a Deus, esse ano, né? Tudo que eu fiz de errado esse ano não volta mais, né? Porque eu também fiz muito erro, eu errei muito, né? E a gente vai aprendendo com os erros. Então, assim,
eu não sabia o que era uma olerite, sabe? E aí, quando alguém começa, eu entendo a dor da pessoa, sabe? Eu disse, cara, assim, ó, então eu vou te explicar. Vou te explicar direitinho porque é difícil. E gravando aqui nosso videocast, eu fiquei também pensando nas confusões, nos perrengues que eu causei pro RH, né? Porque aí eu fiquei pensando, nossa, bater ponto, a Carol falou. Não é porque a gente quer, porque é obrigação legal. Eu trabalhei numa empresa que, assim, não tinha nenhuma possibilidade de bater o ponto 1 minuto depois da minha carga horária. Porque eu já fazia 2 horas extras contratuais. E aí eu cheguei, mas eu não sabia disso. Eu cheguei para trabalhar, disseram, é importante registrar. Só fazer um parênteses. É porque o jornalista, ele tem uma legislação específica e ele já é contratado com limite de hora extra por padrão. E aí, não dá pra fazer mais hora extra, porque tu já tá no limite, entendeu? Não é porque eles não te deixam fazer hora extra, linda. Não é porque tem a legislação, entendeu? Eu cheguei para trabalhar. Não, é importante registrar o ponto corretamente. Sim, claro, importante. Mas assim, eu vou sair 10 minutinhos depois, não vai ter problema, né? Chegou no meu primeiro fechamento de folha, meu gestor me chamou. Flávia, teu ponto tá todo errado. Daí eu, não, mas é que dá para compensar, né? Daí eu saí antes tal dia, daí... Não, Flávia, não dá para compensar nada. Deu. Como assim não dá para compensar? Se vira, RH. Se vira. O pessoal aprontando com o RH, Carol. E aí a gente fala e ela aqui, ó, na minha máquina de escrever invisível. Tô anotando aqui, pode deixar. Depois que a gente, né, trabalha no RH, a gente vira meio defensor, né? Às vezes o meu marido vem pra casa e conta umas histórias da RH, daí eu deixo ele falar, né? Ele conta tudo e tal. Mas eu digo, elas estão fazendo o papel delas. Tomador da e RH. Ele, não dá pra te contar coisas de RH, Leite, que tu tem sempre uma explicação. Eu nem trabalho mais com RH, faz 7 anos que eu não trabalho mais dentro de RH, né? Faz quase 4 anos que eu trabalho em desenvolvimento de produto. 3 anos eu trabalhei com treinamento dentro da Meta, né? Porque quando eu entrei na Metadados, eu não entrei para trabalhar no RH, diferente da Leite, né? A Leite entrou pro RH, né? Eu entrei para fazer treinamento, então eu fazia treinamento, né? Que nem eu disse, a gente nunca se afasta, mas... e por isso que, assim, até hoje a gente vê o que aqueles clientes passam, a gente sabe as histórias, continua acompanhando a legislação, então, assim, tu sai, mas não sai, sabe? Mas, assim, gurias, quero declarar aqui meu amor a Metadados por não ter que bater o ponto. Porque eu fiquei traumatizada dessa história de bater o ponto. E na empresa a gente tem o ponto pré-registrado, como é o nome correto? Pré-assinalado. Pré-assinalado, então, assim, não tem que ficar É um ponto por exceção. Isso. Daí ele já vem pré-assinalado. Graças a Deus, porque eu também sempre esqueço de bater o ponto. Superada essa, Flávia. Bom, em minha defesa, eu quero dizer que os únicos perrengues que eu causei para RH até hoje foi: parem tudo que vocês têm que fazer neste dia e venham gravar um videocast. Tá? Perdoada. Eu acho que pra Metadados... eu tive uma situação engraçada esse ano, que eu fui pedir minhas férias, eu achei que eu tinha 5 dias, eu tinha 8. E aí eu fui chamar o... encontrar dinheiro no bolso. É melhor, porque são 3 dias a mais de folga e são remunerados. É melhor. É folga e dinheiro, né? Não é só Eu pensei a mesma coisa, eu disse, gente, é como achar dinheiro no bolso casaco, mas é melhor que achar dinheiro no bolso casaco. Aí eu tive que chamar a guria do RH e dizer, oi, só pra eu saber, é isso mesmo que eu tenho de saldo? É 8 mesmo? E daí ela disse, sim, porque tu tirou tal data, não sei o quê. E eu digo, daí as pessoas me pedem, porque... o pessoal que trabalha comigo, eles brincam assim, porque eu sou da maçonaria, da Metadados, porque eu tiro 4 férias no ano, né? E aí... As privilegiadas. Não, porque me explica como é que tu tira 4 férias no ano. Eu já ensinei vocês como é que faz pra tirar várias férias. Eu tenho técnicas, entendeu? Eu ensino... Atenção! Vai ensinar aqui, Carol. Atenção! Ou não, eu acho que esse aí é segredo de Estado, né? Me procurem pra mais informações, entendeu? Porque isso a gente não pode deixar registrado. Vai voltar o processo, Carol. Esse tipo de coisa não dá pra deixar registrado. Mas o que acontece? Parece que eu tiro 4 férias no ano, mas é que geralmente eu faço hora extra e daí eu tiro emendo feriado também. Então eu tiro 3 férias, que é o que a legislação permite, e daqui a pouco mais um feriado e tal, né? Então, viajei em setembro, em dezembro e em fevereiro, sabe? Tipo, os bandos de hora. Aí todo mundo, gente, mas como é que tu tira tantas férias? Eu digo, isso aí, assim, isso tem que saber administrar. É macete do RH. Estratégia. E aí o pessoal da minha equipe, às vezes, quando vai tirar férias, olha só, tô pensando em tirar esse dia, não sei o quê. Me ajuda. Teve umas férias que
O colega vai tirar, e eu disse, não, eu tenho que tirar 18 dias, porque é a viagem que ela tem, 18, 20 dias e tal. E eu disse, não, mas peraí que eu vou fazer 12 dias se transformarem em 18. Senta aqui comigo. Olha, seu RH te escuta, Carol. Gente, é brincadeira. É fictício. Corta essa parte, isso aqui é só um hehehe. Tu sabe que lá no setor o pessoal, né, os colegas me pedem, Leti, tal coisa, tu acha que dá pra fazer? Como é que funciona? Eu digo, olha, não dou mais no RH, né? Mas se não mudou, é assim, é assado. Então a gente tem um RH particular lá. Carol, elas me usam. Me usam também. Às vezes o pessoal... E coisa de empregada doméstica, às vezes o pessoal me procura assim, oi, eu tenho um problema com a minha empregada, será que dá pra fazer? A gente sai do RH, mas não ele, sai. Mas ele não sai. Ele mas volta. Esse das férias é bem engraçado, porque daí eu já falo demais, né? Podemos perceber. Por isso que vocês me chamam, né? Porque eu faço 1 hora e vira 2. Fácil. Aí, quando eu bebo um pouco, eu falo mais ainda, né? E aí, até eu tava... Aí, eu não calo a boca. Aí, eu ensinando, eu tinha bebido e eu ensinando o pessoal a tirar férias, não sei o quê, né? Eu passo isso pra todo mundo, né? Se vocês têm que administrar isso aí, banco de horas, vocês têm que saber tirar pra otimizar esse tempo, né? E aí, o Roger brincou, ele disse assim, não, festa de final de ano, dei um pouco de álcool pra Carol que ela vai contar todos os segredos dela. Não fui pra festa de fim de ano. Não estive lá. Não estive na festa de final de ano, desculpa, gente, né? Vai ficar pra próxima. Era a festa da revelação, Carol. Só no offline, essas informações no offline, não, Carol. As informações a gente não pode deixar registrada. A gente só ensina pessoalmente aí, porque depois, né? Corta essa parte. Eu tenho boleto pra pagar, não posso ser demitida, entendeu? Falando assim em estratégias e macetes, né? A gente tá, infelizmente, se encaminhando pro final desse nosso bate-papo aqui. Mas queria deixar esses minutinhos com vocês. Se vocês tiverem alguma dica, alguma forma de driblar aí os perrengues do dia a dia que vocês queiram deixar para quem tá nos assistindo, a palavra tá com vocês. Eu acho, assim, né, pensando um pouco da vida da RH, as pessoas às vezes questionam, enfim, então sempre se tu tiver embasado legalmente, que é o nosso norte, né, Carol? A legislação acaba sendo o nosso norte. Então, sempre que tu for para uma discussão, para uma reunião, um bate-papo com um empregado, um líder, porque vão vir muitas perguntas, é a nossa vidinha da RH. É o questionamento. Então, vai com conhecimento, que nem a gente falou em algum momento, né? A gente tem que estar sempre estudando. Então, hoje é assim, amanhã já muda, a tabela muda, volta, vai. Então, sempre estudar e ir, né, com um embasamento legal. Eu falando mais voltada para essa área de DP, mas acho que essa é a minha dica. Vou complementar, né? Porque não vou repetir a dica porque ela é muito válida, mas eu acho que tem 2 coisas também importantes para quem trabalha com RH. A primeira é a organização. Eu acho que se tu não estiver bem organizado, as coisas elas tendem a se acumular. Então, acho que a organização é um ponto fundamental para qualquer trabalho, né? Mas para RH, sim, tu tem que ter um pouquinho de organização no teu dia a dia, nos teus processos. Eu era uma pessoa que eu trabalhei muito tempo com planner, né? Porque, assim, tem coisas que são recorrentes em períodos. Então, assim, toda segunda-feira eu vou tratar isso, todos os dias eu vou fazer isso, sabe? Então, essa organização de tarefas faz com que as coisas não se acumulem. Eu acho que, então, primeira coisa, a organização. Existem vários métodos de organização, cada um acha que é melhor para si. E a outra coisa é ter empatia, né? Ter empatia é uma coisa muito difícil, é um exercício diário, né? Às vezes eu até brinco em terapia assim, eu digo, meu Deus do céu, eu preciso, sabe, ser uma pessoa um pouco mais empática, porque, né, o pensamento, ele nunca nos leva para esse caminho, né? Mas assim, a gente tem que entender que existe uma pessoa do outro lado, que a folha que a gente está fazendo é muito fácil a gente se afastar, né? E uma folha ser só uma folha, e esquecer que existe uma pessoa por trás. Às vezes é importante esse afastamento, porque senão muita empatia também atrapalha, né? Mas é importante tu pensar nisso, né? Então, quando tu tomar uma decisão, pensar que pessoas estão sendo afetadas, né? Então, para mim, assim, organização, até porque, que nem disse a Leti, tem legislação, a gente precisa estar bem embasado, tu precisa estudar e tu precisa fazer isso durante, às vezes, o teu horário de trabalho. Eu não tenho filhos, a Leti tem, sabe que é impossível estudar fora do horário de trabalho. Então, assim, naquelas 8 horas, 8h48, né, a maioria das pessoas trabalham, tem que acontecer tudo. Então, tu tem que fazer, tu tem que estudar, tu tem que se preparar.
Então, tudo isso é importante, tu não pode deixar de fazer, tu tem que estar organizado. E aí tem o outro lado, que é o humano mesmo, de sempre lembrar que tudo que tu tá fazendo para outro ser humano, assim, né? Às vezes é muito fácil se perder, né? Principalmente quem trabalha com DP, assim, no meio da legislação, no meio do cálculo, no meio da matemática toda, tu esquecer que tem um ser humano que tá esperando aquela folha de pagamento e que ele tá esperando receber às 8 da manhã o dinheiro no banco, né? Tá esperando receber aquela mensagenzinha do banco e não às 3 da tarde, né? Então, eu acho que isso é bem importante, assim. Eu acho que é isso. Eu vou puxar aqui um pouco a brasa pro nosso assado dos produtores de conteúdo. Depois, se lembrarem de mais alguma coisa, vão ter tempo também. Mas, já que buscar informação, tá atualizado, ter organização são aspectos importantes do trabalho do RH, minha sugestão é seguir a Metadados nas redes sociais, ler nosso blog, consumir nosso conteúdo, porque a gente tem muito conteúdo para levar informação, assinar a nossa newsletter. A gente tem muito conteúdo justamente para ajudar o RH a fazer o seu trabalho bem feito, corretamente. E também a gente tem planner, a gente tem calendário do RH. Então, tudo isso está à disposição aí para os nossos espectadores e ouvintes do videocast. Convite para quem ainda não conhece, para que venha conhecer. Obrigada, Flávia. Obrigada, meninas. Carol, Leite, muito obrigada pela participação de vocês, por compartilharem aí os perrengues. Acho que as experiências são válidas para quem está nos acompanhando, né? Sempre se sentir acolhido. Né? E muitas dicas aí também, né? Quem pegou, pegou, gente. Muitas dicas de como trabalhar no RH no meio dos perrengues. Verdade. Obrigada pelo convite, meninas. Eu que agradeço estar aqui com vocês. E você que nos acompanhou, compartilhe também os seus perrengues, que você não está sozinho nessa. Deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal para não perder nenhum dos nossos próximos episódios. Até o próximo. Tchau, tchau.